Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Quantos podem perceber a presença do Espírito Santo nesse lugar? Você acredita que ainda mais para abastecer a sua vida? Você acredita que de onde saiu tem muito mais ainda para abençoar você? E eu quero pensar um pouco com você sobre João, o Evangelho de João, capítulo 4, e o episódio que ele descreveu. Nós cantamos uma canção que retrata um pouco desse episódio, que foi o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E eu quero ler com você João, Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 3, 4, e depois nós vamos pular para o versículo 28, 29 e 30. Aleluia. Quem está com sede de ouvir palavra? Então vamos ler João capítulo 4, o verso é o verso 3, 4 e depois o verso 28, 29 e 30. Diz assim o verso 3 e 4: Deixou então a Judeia e foi para as bandas da Galileia. Agora veja o versículo 4. E lhe era necessário passar por Samaria. Repita comigo isso. E lhe era necessário passar por Samaria. Agora vamos para o verso 28, 29 e 30, que diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi para a cidade, e disse àqueles homens: Venham e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Feche seus olhos e vamos conversar com o dono da palavra. Pai, nos abençoe mais uma vez, para que possamos compartilhar das tuas boas novas e encorajar o teu povo a marchar em direção às vidas sedentas da tua palavra e de salvação em Cristo, cumprindo assim, Pai, o nosso chamado como discípulos de Jesus. Assim, Pai, nos ensina mais uma vez, através desse episódio vivido entre o Senhor e aquela mulher samaritana, para que cresçamos e isso provoque em nós desejo de avançar cada vez mais. Assim, Pai, eu te peço, no nome de Jesus. Aleluia. Jesus estava saindo da Judeia e indo em direção à Galileia. Eu, como não sou bobo nem nada, fui lá no Google e botei mapa de Israel. E eu dei uma olhada o que era necessário para chegar na Galileia de quem sai da Judeia.
entre a Galileia, entre Judeia, que era onde Jesus estava, e Galileia, no meio havia uma cidade. Nessa cidade, chamada Sicar, era uma cidade onde os moradores eram samaritanos. E samaritanos e judeus não se davam de forma nenhuma. Judeus não conversavam com samaritanos. Judeus não tinham amigos samaritanos. De forma que judeus e samaritanos não se davam. Quem sai da Judeia e vai para Galileia, para não ter o desprazer de entrar numa cidade de samaritanos, havia uma outra rota, e essa rota era beirando o mar, ou pelo deserto de areia que beirava o mar, o que deixava o caminho bem mais longo. Mas o ranço que havia entre judeus e samaritanos era tamanha, que eles preferiam fazer a rota maior, mais cansativa, mas, olha aí, dá um glória a Deus pessoal da mídia aí, gente. Jesus estava aqui, mais ou menos nessa região amarela, e o destino dele era aquele lá, olha, aquela região mais rosa que está ali, a Galileia. E você percebe que tem duas maneiras de chegar à Galileia. Uma era beirando o mar pelo deserto, e a outra era por dentro de Samaria, o que deixava o trajeto muito mais simples, muito mais fácil, porque havia ruas abertas para o tráfego. Mas o desprazer de estar numa terra samaritana era tamanha, que os judeus preferiam ir pelo lugar mais longe, do que ter o desagradável encontro com samaritanos, de forma que judeus e samaritanos não se davam de forma nenhuma. Até aqui tudo bem? Gostei aí, ó. Aleluia. Todo judeu que saía da Galileia para ir para a Judeia, ou ao contrário, pegava a rota do deserto. Todos eles. Mas o que me chama a atenção, antes de compartilhar o restante dos textos que nós lemos, dos versículos, é o versículo 4. Mas antes eu fico pensando Jesus se aprontando com os seus discípulos para ir para a Galileia. E Jesus anuncia que vai cruzar Samaria. Deve ter sido um desconforto entre os 12. Senhor, desculpa eu estar me metendo na sua organização da viagem, mas é porque o senhor sabe, o senhor lembra que nesse intercurso, quem mora são nossos inimigos, os samaritanos. Nós não falamos com samaritanos e nós não entramos nas terras deles. E Jesus, eu estou sabendo. Mas o que me chama a atenção é o versículo 4, que diz assim: e era necessário passar por... lhe era necessário.
Irmãos, o que é uma necessidade? O que é uma necessidade? Uma necessidade é algo que você não pode ficar sem isso, porque sem isso, você não consegue cumprir uma tarefa ou uma missão. Sem essa determinada coisa, fica inviável você realizar uma tarefa. Por exemplo, para fazer uma refeição, existem coisas que são opcionais, mas existem coisas que são tremendamente necessárias, sem as quais não dá para fazer uma alimentação. Quem está me entendendo? Mais ou menos? Faz assim, quem está mais ou menos. Preste atenção. O que é algo necessário? Algo necessário é uma determinada coisa, que sem essa coisa fica inviável você realizar uma tarefa ou cumprir uma missão. Exemplo, vamos fazer uma alimentação. Existem coisas que são necessárias e existem coisas que são opcionais. Ou seja, se não tiver, a refeição acontece. Vamos lá. Uma macarronada com extrato de tomate é bom, dá uma corzinha. Mas se por fim da força não tem extrato de tomate, mas tem os demais temperos, dá para sair a macarronada? Hã? Dá ou não dá, gente? Então, extrato de tomate é opcional. Agora, dá para fazer macarronada sem macarrão? Então, macarrão não é opcional, macarrão é necessário. Ficou mais claro agora? Necessário é aquilo que você precisa para dar continuidade a uma tarefa ou uma missão. E o que me chama a atenção é que o versículo 4 vai dizer que lhe era necessário passar por Samaria. Ué, como assim é necessário? Não tinha outra rota? Vocês viram pelo mapa? Tinha ou não tinha outra rota? Tinha rota pelo mar, o que deixa o trajeto mais longo, um pouco mais cansativos, mas havia uma outra opção. Mas o versículo 4 vai dizer que lhe era necessário. E nós falamos que necessário é aquilo que não pode faltar na hora de você cumprir uma tarefa. E sabe qual foi a tarefa que Jesus veio fazer nessa terra? Salvar todo aquele que se havia perdido. E em Samaria também havia perdidos. E lhe era necessário passar por Samaria. Irmãos, evangelização é o que move a igreja a cumprir a sua missão. Ganhar almas para Jesus deve ser para nós uma necessidade. Nós precisamos ter isso não como algo opcional, mas como algo necessário. Você precisa internar isso na sua alma, que você foi alcançado e é necessário que você ganhe almas. A igreja pode fazer qualquer coisa, ela pode ter uma excelente música, ela pode ser um excelente teatro, ela pode fazer encontros maravilhosos, porém, se ela não cumpre a missão de ganhar almas, ela não cumpre aquilo pelo qual ela foi feita, chamada. É necessário que em cada um de nós
queime desejo por ver pessoas sendo alcançadas. Quem está entendendo? É necessário. As igrejas muitas vezes estão se lotando por grandes espetáculos ou pessoas que fazem tantas coisas, mas ela não pode esquecer a grande missão dela, que é de ganhar almas. E é isso que precisa mover a Igreja Batista Porta Formosa. Nós somos uma igreja ganhadores de almas. Nós vamos ganhar esse bairro. Nós vamos ganhar a sua casa. Nós vamos alcançar todos os seus familiares. Nós vamos alcançar todos os seus ciclos de relacionamento. Nós vamos, porque nós entendemos que isso é necessário. Necessário. Irmãos, a nossa paixão por ganhar vidas deve ser o nosso maior combustível. Eu converso muito com líderes de célula. Volta e meia, algum líder de célula ou discípulo de alguma célula chega para mim e diz assim: pastor, nós estamos vivendo um tempo um pouco difícil, porque nós não estamos recebendo visitantes. Não está havendo durante um bom tempo a frequência de visitantes. E claro que pode ser que a sua primeira pergunta seja: você está convidando? Mas não, essa não é a primeira pergunta. A primeira pergunta é: você está chorando? Você está chorando por almas? Porque não adianta convidar se você antes não tiver lamentado e chorado por almas. Eu tive o cuidado de ver algumas frases ditas por homens, dos quais a sua vida era ganhar almas. Irmãos, eu fiquei em estado de choque. Um homem chamado John Knox, ele em suas orações dizia: Senhor, me dá a Escócia ou eu morro. Você já fez essa oração pela sua célula? Irmãos, você já orou assim pela sua célula? Senhor, dai-nos visitantes ou nós vamos morrer. Wilter Filho lutava com Deus e dizia: se não queres me dar alma, então retira a minha vida. Mateus Henry disse: sinto a maior alegria em ganhar almas para Cristo do que ganhar montanhas de ouro e pratas para mim mesmo. Henrique Martin, ajoelhado na praia da Índia, onde fora missionário, dizia: aqui eu quero gastar a minha vida. John Macknes, ajoelhado na beira do Lawson, gritava: ó Senhor, manda-me para os lugares mais escuros da terra, mas que hajam pessoas. Praia White, missionário na Índia, gritava dizendo: ó Deus, dá-me almas ou eu morrerei. Moody, o grande evangelista do século XIX, ouviu casualmente alguém dizer: nossa época ainda está para ver o que Deus pode fazer usando um homem cuja a vida seja inteiramente comprometida com Ele. E Moody disse: eu serei esse homem. E por meio da vida de Moody, multidões conheceram a Cristo. Jesus olhou para uma cidade e diz a palavra que ele viu que era necessário adentrar aquele lugar, mesmo tendo outras rotas de alternativa. Quem está entendendo? Irmãos, isso precisa entrar na sua alma. Isso precisa entrar na sua alma, isso precisa pulsar no seu coração. Mais do que todas as coisas, você precisa entender que você foi chamado para ser um ganhador de almas, para ser uma ganhadora de almas. Era necessário. E Jesus encontra essa mulher na beira do poço. E ele tem uma conversa com ela. Resumidamente, ele diz: olha,
você está pegando água do poço, mas você vai voltar a ter sede. Agora, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais terá sede. E Jesus se revela a ela como o Messias que eles tanto aguardavam. Irmãos, aquele encontro, aquela conversa foi tão tremenda na vida daquela mulher, que a Bíblia vai dizer que ela deixa o seu balde de água, o seu cântaro, e ela corre para a cidade, para anunciar para a cidade que ela encontrou o Messias. Mas isso me chama muita atenção, porque ela tinha ido no poço, para quê? Para pegar água. Era algo importante para ela ou não é pegar água? A água é algo importante para a nossa sobrevivência, é ou não é? Porém, tudo isso virou segundo plano. Quando ela encontra Jesus, ela não disse, o texto não vai dizer a mesma frase que disse no versículo 4, mas eu entendo que no coração dessa mulher, ela diz assim: está aqui a água, os meus cantos, mas é necessário que aquela cidade também conheça esse homem. E ela vai em direção à cidade, e ela dá continuidade àquilo que ela ouviu. Venha ver, vem ver esse homem. Todo mundo que se encontra com Jesus, irmãos, de verdade, e esse encontro foi verdadeiro, ele quer que alguém mais se encontre com Jesus. Eu tenho certeza que você que esteve no encontro, você voltou de lá para cá pensando em alguém. Eu tenho certeza, porque quando eu fui, eu não voltei pensando em alguém, eu fui e voltei pensando numa igreja, num povo inteiro. Esse povo precisa ser contagiado pelo Espírito Santo, esse pessoal precisa ser inflamado pelo fogo do Espírito, eles precisam sair daqui desejosos de ganhar almas. E ela sai e vai ao encontro da cidade, e ela traz uma multidão de pessoas para conhecer a Jesus. Ela larga aquilo que é anteriormente prioridade, mas agora secundário. Tudo passa a ser secundário quando a questão em xeque é ganhar alguém para Jesus. Você perderia uma tarde de sono se para isso você tiver que ganhar alguém conversando com ela? Você perderia o seu horário do almoço? Você deixaria de fazer algo que você gostaria de fazer? Isso só acontece, irmão, se você entender de uma vez por todas que todas as coisas passam a ser secundário, e nós fomos chamados para ganhar almas. É necessário que a igreja ganhe almas. É necessário. A segunda coisa que me chama a atenção nessa mulher é que Jesus confronta o pecado dela, mas ela não sai de lá zangada com Jesus, como muita gente, quando é confrontada com o seu pecado e o seu erro, sai zangado com quem estava pregando, sai zangado com quem estava ali conversando, exortando. Porque Jesus olha para ela e fala assim: vai chamar teu marido. E ela diz assim: eu não tenho marido. E Jesus olha e diz para ela assim: é verdade, você já teve 5, inclusive o que você tem não é seu. Irmãos, é muito óbvio, não é seu ou porque é de outra, ou não é seu, ou não é seu porque você tomou de alguém, ou não é seu porque você não tem uma aliança com essa pessoa. De um jeito ou de outro não é seu. E ela é confrontada com o pecado, com o erro dela. E ela tinha 2 alternativas, irmãos. A primeira é zangar com Jesus, mandar ele cuidar da vida dele, se importar com as coisas dele e deixar a vida dela de mão. E a segunda alternativa é: eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. Ele sabe tudo a meu respeito, Ele me conhece. Eu encontrei o Messias. Ele disse que Ele tem uma água, e essa água nunca mais acabará.
Uma vez eu estive pregando na igreja que eu antes era pastor, e tinha um rapaz visitando a convite da irmã dele, e eu pregando, já que eu estou pregando aqui, e quando acabou o culto, ele chamou a irmã dele e falou assim: nunca mais eu venho na igreja, porque você contou minha vida para o pastor, e ele estava falando de mim lá na frente. Eu nunca nem tinha visto aquele homem. Sabe o que eu disse? Eu disse: você precisa largar a vida de adultério se você está fazendo isso. Você precisa abandonar os vícios se você está fazendo isso. Você precisa abandonar a vida de pecado se você está fazendo isso. Você precisa abandonar a mentira se você está fazendo isso. E eu fui listando uma série de coisas. Irmãos, o confronto com aquele homem foi tamanha que ele chegou para a irmã dele e disse assim: nunca mais fale da minha vida para aquele pastor. Essa irmã, né? Ela encontra Jesus. E Jesus, irmãos, não alivia a conversa com ela. A conversa dessa mulher com Jesus não foi uma conversa light. Não foi uma conversa... Não. Jesus escancara para ela o pecado que ela vive. Chame lá seu marido. Eu não tenho marido. É verdade. Inclusive o que você está agora não é seu. Ela tomou a segunda opção. Ao invés de se zangar com o pregador lá no poço, que era Jesus, ela escolheu a melhor parte: ser redimida, ser restaurada, ser curada, ser tratada. Tamanha foi o tratamento daquela mulher, que ela falou assim: não tem como eu ter encontrado esse homem que é o Messias e ficar com ele só para minhas informações. Eu preciso fazer com que Samaria inteira descubra quem ele é. Diz a palavra do Senhor que ela entra na cidade. Eu não sei o que essa mulher fez. Eu sei que ela arranca todo mundo da cidade e leva lá no poço. E esses homens, quando ouvem Jesus, eles dizem assim: nós ouvimos a respeito dele, mas agora nós cremos, não porque você falou, mas porque nós mesmos testificamos. Até que ponto você está disposto a fazer para trazer alguém para os pés de Jesus? Essa mulher foi confrontada, mas foi restaurada. Essa mulher, depois que é restaurada, ela traz as pessoas para os pés de Jesus. Pastor, nós estamos com dificuldade de receber visitantes. Então chora, irmão. Chora na presença de Jesus. Junta a célula, um dia que for só crente na célula. Um dia que for, não tem aqueles dias de salvar os crentes. Não perde essa oportunidade. Junta os crentes da célula e fala assim: hoje a célula nós vamos só chorar por almas. E eu quero ver, irmão, se Deus não vai levantar pessoas para serem chocadas, impactadas e incomodadas a conhecer o Evangelho. Experimenta um dia que não vi ninguém, porque às vezes acontece isso, e fala assim: hoje é um dia de clamor, e Deus vai nos encorajar. A rota de Jesus era Galileia, mas dentro do coração de Jesus pulsa almas. O pulsar do coração de Jesus, irmãos, não é outra coisa a não ser almas, 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 almas. É isso que move o coração de Jesus, e é isso que Ele deseja que a igreja dele pulse também. Os nossos olhos precisam brilhar quando nós olhamos para alguém e nós nos determinamos a alcançar essas pessoas. Almas, almas, almas. Como disse esses homens: Senhor, dai-nos almas ou nós morreremos. Dai-nos almas, Senhor, ou acaba a razão pelo qual nós somos igreja. Quem está entendendo? Deus te chamou para isso. Deus te chamou para isso. Essa igreja está aqui para isso. Nós vamos adentrar sua casa. Nós vamos adentrar a empresa que você trabalha. Nós vamos adentrar o ciclo de relacionamento que você está vivendo.
Nós vamos adentrar o seu ciclo de amizade. Nós vamos adentrar a sua escola. Nós seremos mais rápido do que vírus. Almas, 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 almas. Eu disse no nosso pós-encontro aqui, pelos olhos da fé, nós iremos alcançar tantas almas para Cristo, que esse lugar não vai comportar. Nós não conseguiremos comportar a quantidade de almas que nós alcançaremos, se primeiro chorarmos, lamentarmos por elas, e declarar: Senhor, dai-nos almas, ou morreremos. Talvez você está aqui e a rota de Jesus era passar pela sua noite de domingo. Eu acredito que você está aqui agora e a rota de Jesus era que lhe é necessário te trazer nessa noite, para você ouvir que há um rio que cura nossas feridas, que sara a nossa alma, que restaura casamentos, que restaura famílias, que livra o homem e a mulher da condenação do inferno. E era necessário que você estivesse nessa noite. E eu queria convidar você a ficar em pé. Pode ficar em pé todo mundo? Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus. Aleluia. Messias, Você que está nos visitando meu Salvador, e que precisa fazer um concerto com Deus, a hora é agora. A hora é agora. Talvez em algum momento da minha palavra. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Almas, 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 almas. É o que alegra o coração de Jesus, meu filho. Aleluia. É o que alegra o coração de Jesus, minha filha. É quando ele vê a igreja dele pulsando por almas, decidida a muitas vezes pegar o atalho mais difícil. Muitas vezes nós como igreja teremos que pegar o atalho mais difícil por almas, porque nos é necessário. Aleluia. Aleluia. O que move a igreja é isso. O que move o coração de Deus é almas. Deixa eu te falar, quando Jesus estava na cruz, Ele não se importava com o tamanho do seu pecado. O amor dele por você era tão grande que na cruz Ele contemplava o seu rosto. Na cruz Ele contemplava você. E numa explosão de amor, Jesus entrega a própria vida por almas. Você tem um valor inexplicável para Deus. Diz a palavra que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Não se alegra. Não é desejo de Deus que nenhum homem e nenhuma mulher morra sem fazer uma aliança com Ele. Por uma razão muito óbvia, meu amigo, minha amiga. A razão é todo homem e toda mulher que morre sem fazer aliança com Jesus, o destino é o inferno. Ah, pastor, o senhor está sendo muito duro com essas palavras. É a verdade.
Eu poderia enfeitar para você e dizer que vai ser mais ou menos. Não, não. Quem morre sem Cristo, irmãos, o destino é o inferno. Então só há um jeito de você resolver a sua eternidade, é se você render-se à vontade de Deus e dizer: Senhor, transforma esse velho homem, essa velha mulher, para que eu me torne um ganhador de almas também. Esse é o desejo do Senhor Jesus. Eu vou orar por esses irmãos. És o dom de Deus. Celebre a Ele. Celebre por almas. Você sabia que lá no céu o negócio não está calmo assim? Ei, lá no céu o negócio não está calmo não. Lá no céu está tendo festa. Os anjos estão se celebrando, porque Deus ama cada alma. Oh, aleluia. Aleluia. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu Celebra Jesus. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, Aleluia. aleluia, quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor Jesus, nós apresentamos a vida desses dois jovens, Pai. Derrama o teu sangue sobre eles. Purifica, Pai, de todo o pecado. Libera, Pai, o Espírito Santo sobre eles, ó Deus, limpando, ó Deus. Se houve algum erro, se houve algum pecado, se houve algum deslize, no nome de Jesus, derrama cura, derrama perdão sobre eles, para que eles recomecem com seu coração renovado diante do Senhor e possam viver para a tua glória, amarem almas, amarem pessoas e buscar viver uma vida que te agrade. Espírito Santo de Deus, nós declaramos sobre eles dois, Pai, que os seus corações sejam reavivados pelo poder do nosso Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua igreja, Pai. Nos apaixona por vidas todos os dias, todas as manhãs e todas as tardes. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus.